Oi, meu nome é Ronan, sou do primeiro período do curso de Arquitetura e Urbanismo. Hoje vou apresentar um artigo sobre o Teatro de Mérida e vou falar um pouco sobre a romanização e os teatros fossem construídos naquele período, né, de Roma. Agora, para a gente falar sobre o teatro romano, a gente precisa primeiro contar um pouco sobre a história do teatro. O teatro ele se originou na sociedade etrusca e eles usavam como cerimônias funerárias, né, esse tipo de festividade. Aí os gregos importaram a cultura dos etruscos, mas trouxeram para os palcos, né, e para os palcos e festas, né, festivais, essas coisas. Era meio que uma representação, um agrado aos deuses, né? O deus Dionísio, que era o rei do vinho e das festas, né? E eles faziam isso para homenagear os deuses, né? Em geral, tipo, agradar os deuses. Então, os romanos copiaram, né? Importaram a, a cultura. Eu não sei se pode falar que copiou, né? Porque tem muitas coisas diferentes. Então, quando chegou no teatro romano, o teatro romano já tinha enredo, plateia, encenação, atores. Então já era um teatro mais parecido com o que a gente tem hoje, mas ainda assim eram violentos. Eles perseguiam os cristãos, né, e colocavam lá diante da plateia para matarem eles, né. Mas o teatro romano ele não é um reflexo do teatro grego. O caráter de sagrado, assim, foi perdido, né? Porque querendo ou não, os etruscos eles faziam uma cerimônia funerária e faziam esse tipo de atividade. E os gregos eles homenageavam os deuses, né? Então meio que ainda tinha o caráter de sagrado. Mas quando foi para o teatro romano queria mais era o que? O prazer, né, de fazer, né? E no caso, o teatro romano era tragédia e comédia só. E os romanos também importaram foi o jeito que eles construíram os teatros. Eles, no caso, os gregos, que aproveitavam o relevo do solo, né, para fazer o teatro. Mas aí, com a evolução do tempo, os romanos inventaram as abóbodas, né, e começou a aparecer teatros e anfiteatros, né, e construções em geral, né, construções romanas, mais diferentes. Em 145 a.C., aí tendo já as representações do teatro como um ritual, né, que eles sacrificavam cristãos. Então, perdendo o caráter ritual, em 145 a.C., o teatro passou a ser um símbolo de império, né? Aí que eles começaram a pensar, pô, a gente pode beneficiar disso lá na frente, dessas construções. Porque, querendo ou não, um teatro marca um lugar, né? É uma construção muito grande. Então, o que era antes uma pracinha e tal, às vezes assim aberto, palco facilmente desmontado, começou a ser aqueles teatros grandes, né? Com espetáculos e tal, arquibancada, tudo assim. E é claro, né, que sempre tem um grupo que não aceita. Então, naquela época também teve pessoas que falam, não, isso aí não tá certo, não é teatro. Mas é aquilo, né, todo movimento tende a persistir em alguma coisa, né, quando isso já é cultural, né. Então, quando muda um pouco, é claro que vai ter pessoas que não vão aceitar.
Então eu escolhi um teatro específico para falar um pouco sobre ele, que é o Teatro de Mérida, desse daí que vocês estão vendo na foto mesmo. Eu vou passar para o lado. Então, o Teatro de Mérida ele fica situado numa região periférica da cidade, junto à muralha, que foi inaugurada praticamente junto, entre 16 e 15 a.C. Esse recinto foi doado por Agripa, que era o sogro do Otávio Augusto, que foi o fundador do Império Romano, praticamente. Esse teatro faz parte da área classificada como Patrimônio Mundial da Unesco. Inicialmente foi construído de acordo com as regras do Tratado de Vitrúvio. O edifício corresponde ao modelo romano típico. A estrutura exibe semelhanças com o teatro de Douga, da Tunísia. As arquibancadas e a orquestra formam um semicírculo. Ela é incorporada a gradiente da colina São Albim. E os estantes desse teatro são divididos em três, né? Que é a cávea inferior, a cávea média e a cávea superior. Atrás do palco há uma área de jardim, cercado por colunas e um pórtico quadrangular. O peristílio foi utilizado como uma área de recreação no fundo desse jardim, né? No eixo com a porta principal do palco. Há uma pequena sala dedicada ao culto imperial, refletida na descoberta de um retrato escultórico do imperador César Augusto, vestido como Pontífice Maximus. No canto norte do perístilo, bem acima do jardim, existem latrinas e a oeste o resto de uma casa construída após o abandono do teatro. Esta residência possui um pátio cercado por colunas e pilares e várias salas, algumas cobertas por uma abside e a maioria com murais representando figuras humanas em tamanho real. E esse monumento era um tipo de monumento que os romanos construíam em cada lugar que eles conquistavam, que vai ser o que a gente vai falar agora, sobre a romanização. O processo de romanização consiste no processo histórico do período romano, da República e o Império, né? E as diversas conquistas militares posterior em concessão da cidade romana aos povos conquistados, bem como suas leis e culturas que resultou no processo de romanização do mundo antigo, grande parte da cultura ocidental atual formou-se devido às conquistas da República, né, e do Império, sendo que o poder de Roma ecoou desde 509 a.C. até 476 d.C. Um dos vestígios mais significativos da presença romana entre nós foi a referência às suas obras, né? Suas obras públicas. Por todo o Império Romano, eles deixaram estradas, pontes, aquedutos, termas, arcos, teatro, anfiteatro. Então, vários monumentos eles deixavam em cada lugar que eles conquistavam. O processo histórico da romanização é um conceito criado pelo historiador Theodor Mommsen, que consiste no processo histórico da disseminação da cultura dos romanos durante a República e o Império Romano. As diversas conquistas militares e posteriores da concessão da cidadania romana aos povos conquistados, bem como suas leis, culturas e, em geral, resultou no processo de romanização do mundo antigo. A grande parte da cultura ocidental atual formou-se devido às conquistas, né, que foi do período repúblico e do período império. Isso foi um império muito marcante na história do mundo, né, porque foi um império muito, muito grande.
E com a rede viária também as restantes das obras públicas funcionavam como um fator de unidade de um vasto heterogêneo império. Por isso era um importante fator da unificação do império, funcionando como um cimento que unia regiões distantes e as cercava da Roma, né? Eles invadiam, conquistavam, construíam e meio que puxava para eles. Porque mesmo depois de anos, tinha a marca deles lá, né? Eles construíram alguma coisa lá, ele deixou a marca dele. E retomando a nossa pergunta inicial, né, o que fez para que esses teatros fossem construídos nesse período, podemos ver que pretendeu-se estabelecer uma relação entre domínio e implantação de uma estrutura de uma cidade romanizada. Aí, a partir da arquitetura, dos equipamentos urbanos, escolheu-se destacar construções como um símbolo de é, territori territorialidade, né? Para demonstrar o domínio. Os teatros é o vestígio mais bem preservado, como a hipótese levantada no início da pesquisa que pudesse ser replicado a qualquer local. Mas se pode perceber e salientar que os edifícios se repetiam com certa intenção e frequência, né? Que era o caso dos teatros. Eles construíam e por vários lugares onde eles conquistavam e, e com isso o Império Romano foi crescendo e ganhando força e mostrando a marca deles, né? Aí mesmo depois disso tudo, já depois das conquistas, aí começou a desfrutar disso, né? Depois que já tinha acabado, já tinha conquistado tudo. Eles meio que começaram a visitar uma cidade a outra, gerando dinheiro, gerando emprego, turismo, é, diversos fatores em geral, né? Porque uma coisa chama a outra. E até hoje, se você for ver, chama turista lá, continua sendo ainda uma coisa atrativa.